Bom dia, amados irmãos, graça e paz nos sejam multiplicados hoje. Nas décadas de 1960 e 1970, muitos brasileiros deixaram o Brasil. Alguns foram deportados, exilados em outros países, e outros tantos até foram mortos pelo regime chamado regime militar. Por mais amor que tenhamos à nossa pátria, circunstâncias adversas têm motivado muitos outros a procurar um lugar melhor para viver e criar seus filhos. Por exemplo, corrupção desenfreada, impunidade explícita, leis injustas, carga tributária opressiva e quase nenhum retorno em benefício da população. Os cristãos do primeiro século viviam em situação parecida ou até mesmo pior. E qual a orientação que receberam? E será que aquela orientação serve para nós hoje? O texto básico do nosso estudo de hoje encontra-se em Romanos, capítulo 13, versos 2 a 7, que assim lemos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele, Deus, instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém. E o tema da nossa lição de hoje é submissão e intercessão. Primeiro ponto da lição, governos ímpios e autoridade. Um breve levantamento histórico facilmente demonstrará que o povo de Deus tem sido o povo que mais sofre com governantes ímpios. Em todos os sistemas de governo, cristãos têm sofrido algum tipo de perseguição. Governos que se desviam de servir ao Senhor são braços executores de Satanás. O diabo odeia a igreja e persegue os cristãos. No entanto, a Bíblia nos ensina que é Deus quem muda o tempo e as estações, quem remove reis e estabelece reis, conforme Daniel 2:21. O nosso Deus tem autoridade para governar sobre a sua criação, porque ela lhe pertence. Mas ele concede essa autoridade a homens. Conforme João 19:11, Jesus diz a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Portanto, amados, precisamos saber que não há autoridade que não tenha vindo de Deus, e que as autoridades foram por Deus instituídas. Precisamos saber também que a autoridade existe para refrear o mal e proteger o cidadão de bem. Precisamos saber ainda que devemos nos submeter às autoridades, não por medo de punição, mas por dever de consciência, pois foi o próprio Deus quem as instituiu para o nosso bem. Precisamos saber, finalmente, que, como cristãos, nós cooperamos com as autoridades, pagando impostos
e dando-lhes condições de cumprirem o seu dever, e não apenas isto, mas também lhes dando respeito e honra. Mas e quando as autoridades invertem sua função, promovendo os ímpios e punindo os cidadãos de bem, devemos ainda assim continuar sujeitas a elas? Assim vamos ao segundo ponto da nossa lição, submissão do cristão. Talvez seja essa uma das situações mais difíceis de compreendermos. Como entender que um Deus santo é quem permite que governos maus cometam tantas atrocidades? Em certo sentido, porque isso faz parte do plano redentor de Deus. Deus governa tudo no mundo da maneira como lhe apraz e para a sua própria glória, conforme lemos em Daniel 4, 34, 35 e Romanos 11, 33 a 36. Um grande exemplo é o do monstro Nabucodonosor, destruidor da cidade de Jerusalém. Sabemos que seus exércitos invadiram a cidade de Jerusalém, queimou os muros a fogo, queimou os palácios, incendiou o templo, saqueou todas as riquezas, seus exércitos estupraram as jovens judaicas, e Deus chama esse destruidor, esse monstro, de meu servo. Isso prova que mesmo a autoridade mais ímpia procede de Deus. Nossa obediência a essa autoridade é requerida, mas também é limitada. Em Atos 5, 17 a 42, as autoridades judaicas queriam proibir os apóstolos de pregarem o evangelho. No entanto, Pedro e os demais apóstolos responderam que antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nenhuma autoridade tem o direito de nos obrigar a desobedecer uma ordem de Deus. Outro exemplo clássico, os amigos de Daniel, desafiados por Nabucodonosor. Ele chegou a dizer: olha, Daniel, olha, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se vocês não me obedecerem, não se curvarem, não adorarem a grande estátua de ouro que eu levantei, eu vou lançá-los na fornalha de fogo ardente, uma temperaturazinha baixa, 2.500 graus centígrados. E ele disse: eu quero ver quem é o Deus que vai livrá-los das minhas mãos. A isso, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: quanto a isso, não precisamos te responder. Não temos que falar nada, porque o Deus a quem servimos, se quiser, Ele pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha. Quanto a nós, importa é obedecer a Deus. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Agora, quanto ao livramento, isso é problema de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus pode, se Ele quiser, Ele pode nos livrar de todos os males, de tudo o que puder, o que vier ao nosso encontro. E o terceiro e último ponto da nossa lição tem como título intercessão necessária. Em tempos de dificuldades, com governos maus, nossa tendência é tratá-los com a mesma impiedade com que somos tratados. Porém, a ética do reino de Deus é muito diferente da ética do mundo. Jesus nos ensina que devemos amar aos nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Paulo exorta ao jovem Timóteo que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, com o objetivo muito claro, para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Resumindo, amados, a nossa lição de hoje, a Bíblia nos ensina e nos orienta para que oremos pelas autoridades, para que elas não sejam um problema em nossa vida,
para que elas não atrapalhem o trabalho da igreja em sua missão evangelizadora e não persigam os cristãos, pois isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E mais ainda, devemos orar para que as autoridades sejam também alcançadas pela graça salvadora de Deus. É nosso dever orar pela conversão não apenas dos nossos familiares e amigos, mas também pela conversão de nossos governantes e demais autoridades constituídas. Aplicando a lição de hoje, quero lhes fazer algumas perguntas, bastante objetivas. Você entendeu por que devemos ser submissos às autoridades? Tem cumprido você o seu papel de cidadão? Tem exercido a sua cidadania do ponto de vista cristão? Se você fosse obrigado a desobedecer a Deus por força de lei, estaria preparado para sofrer as consequências? Mais ainda, você tem orado pelo seu prefeito, pelo seu governador, pelo presidente da República? Que Deus nos abençoe. Amém. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever.